forma como ela foi na humanidade, acabou-se que o mercado de trabalho, né, vamos dizer assim, ele foi feito para homens. Nesse raciocínio de que eram os homens que saíam para fazer, que tinham essa função, e as mulheres tinham outras funções, compreende? Então o mercado de trabalho como se deu, ele se deu para o homem. A produtividade, como a gente conhece, né, ela é uma produtividade masculina, compreende? Porque foi assim que começou, compreende? Só que o mundo mudou muito, né? E nós sabemos que hoje em dia muitas mulheres trabalham, entende? Estão verdadeiramente no mercado de trabalho, compreende? Só que nós não somos homens. E não vai resolver muito se nós trabalharmos como homens. E muito menos se nós nos cobrarmos termos a produtividade de um homem. Porque você não é homem. Por uma questão assim básica, tá? Um detalhe assim mínimo, que, por exemplo, faz com que você todos os meses não consiga ser a mesma mulher. Lembra da música de Mulher de Fases, que nós somos mulheres de fases? Nós temos uma lua em nós, de verdade. Então, às vezes, a gente está minguando, né? Às vezes, nós estamos cheia. E isso faz com que o nosso emocional, o nosso comportamento sofra alterações ao longo dos meses. Não é mesmo? A gente sabe disso. Como que alguém que não pode, que não é o mês inteiro a mesma, entende? Ela é de fases, né? Literalmente, pode produzir como um homem que é igual o mês inteiro. Como que isso é possível? Entende? Então, sabe aquela coisa que a gente não pode se permitir, né? Não podemos, sentirmos isso mesmo como mulheres, que nós precisamos produzir como homens, fazer como homens, mas nosso corpo não deixa. Quantas de nós já sentimos isso? Porque essa questão das mulheres de fase, que eu, claro, estou falando aqui do ciclo menstrual, né, meninas? Que nós somos as mulheres de fase, temos essa lua em nós, ela não permitirá que nós sejamos as mesmas e que nós possamos produzir como os homens o mês inteiro. Não é assim que funciona. Só que lembra como é que a gente estava conversando aqui? O mercado de trabalho foi feito para os homens. Então é aquele negócio. Minha filha, você quer entrar no esquema? O esquema é esse aqui. O esquema é desse jeito que funciona. Não tem isso de cólica. Tá louca? Não tem isso de tô mal emocionalmente, né? Tô muito nervosa, tô muito emotiva, tô com problemas pessoais. Entende? Assim que foi encarada a realidade. E nós não estamos aqui porque vocês sabem que quem acompanha o canal Juliana, Postura Sistêmica, sabe que nós não estamos aqui para fazer julgamento. Não, que foda, os homens, babá. Não. Eu aqui realmente não falo disso, não perco meu tempo com isso, tá? O que nós estamos falando aqui é simplesmente de coisas como elas foram. Assim que aconteceu. E foi assim que o mundo caminhou até onde nós estamos agora. Entende? Então foi dessa forma que se organizou o mercado de trabalho, como a gente conhece, ou melhor, conhecia, né? Foram assim que se deram as coisas. Aquele universo, ele foi feito para homens. E sabe, a gente está trabalhando aqui, a gente está falando aqui sobre um ponto específico, é a produtividade cíclica. Mas isso envolve muito mais coisas quando a gente está falando do universo profissional, de mercado de trabalho, a diferença de gêneros, né? Tem a questão do salário, lembra? A gente nunca vai esquecer isso, né, meninas? Então tem essa questão, tem a questão da liderança feminina, sabe? Quando a gente tem que liderar, quando a gente tem que supervisionar, gerenciar com mãos de ferro, como se a gente fosse homens, entende? E os preços que muitas mulheres pagam para que elas tenham uma posição de liderança e sejam líderes como homens, compreende? Tendo que fazer escolhas pesadíssimas pro seu feminino, abrindo mão de outras coisas que, na verdade, talvez ela quisesse, mas ela não consegue se permitir viver, porque ela tem um alto posto, um alto escalão lá na empresa onde ela trabalha e ela tem que trabalhar como homem. São várias coisas que reverberam quando a gente está falando do universo profissional, do mercado de trabalho, homem e mulher. Tá? Hoje nós estamos falando aqui da produtividade cíclica feminina, mas a gente, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso aqui horas, entende? A fio, porque existe uma diferença muito grande no homem, na forma como o homem e na forma como a mulher trabalha,
tá? Isso é óbvio, e isso é físico, isso é biológico, isso é sistêmico, compreende? Existem papéis diferentes, tá? Existe biologia, tô falando de biologia mesmo, entende? Diferente. Então não vai ser igual, compreende, meninas? E aí a gente começa a perceber, fala, gente, mas é mesmo, né? Quantas vezes eu já fui trabalhar sem conseguir. Eu tava ali, parece que era só de corpo, né? Porque a minha alma tava longe há muito tempo. Ou quantas vezes a gente consegue perceber, né, que a gente tá totalmente ativa, que o nosso cérebro tá assim criativo, tá bombando, mas o nosso corpo não corresponde a isso. A gente tem ótimas ideias, a gente quer fazer muitas coisas. Nossa, eu tô assim lotada de criatividade, mas o meu corpo não me acompanha, eu não consigo fazer. Meninas, nós somos meninas. Compreende? Falando aqui mais diretamente para vocês, né? Mulheres que estão aqui, que eu sei que tem meninos aqui também. Nós somos meninas. Nós não vamos trabalhar como eles. Nós temos uma lua em nós minguamos todos os meses. Nós modificamos, nós nos transformamos o tempo todo. Entende? Então, requerer de nós mesmas que nós tenhamos essa mesma produtividade e cegar, né? Não poder olhar e acolher a verdadeira vulnerabilidade que é o meu ciclo menstrual é um problema para nós e nós precisamos olhar isso. Compreende? Primeiro, outra coisa que eu quero que vocês percebam é como é para vocês receber a palavra vulnerabilidade, porque uma coisa tem completamente a ver com a outra. Entende? Os homens não podem ser vulneráveis. Compreende? O instinto deles é para não ser vulnerável. Eles tinham que sair para caçar. Se eles fossem vulneráveis, eles viravam a caça. É instinto, gente. Entende? E para nós, mulheres, muitas vezes, olhar para nós como nós somos constituídas, emocionalmente, inclusive, né? E não poder acolher isso em nós, é porque não podemos acolher a nossa vulnerabilidade. Muito disso vem do patriarcado, muito disso vem da forma como nós somos criadas pelas nossas próprias mamães mesmo, entende? Mas hoje nós podemos olhar para isso. Olha, tem uma live falando disso e não sou só eu que falo disso, não. Compreende? Tem muito material sobre isso aí. Compreende? Muita coisa. Hoje é aberto, nós podemos olhar para isso. Compreende? E trabalhar de uma forma diferente. Compreender, saber, como eu falei no início, é o principal para que eu consiga vivenciar a minha produtividade cíclica feminina. Compreende? Eu não vou ser igual o mês inteiro. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso aceitar isso em mim para que eu consiga, de alguma forma, passar isso para fora, para que o mercado de trabalho, os empregadores, né, os homens consigam olhar sobre essa ótica e as coisas de fato possam mudar. Então, hoje nós estamos aqui para conscientizar a nós mesmas, mulheres, e aos homens que estiverem aqui vendo, assistindo, né, a gente aqui nesse momento, para saber que a produtividade cíclica feminina, na verdade, ela não é uma opção. Entende? Ela é real, ela é uma realidade. O problema é que, como muitas coisas que nós fazemos na vida, e quando a gente fala de constelação, a gente fala isso o tempo todo, eu não podia olhar para isso. Eu não podia aceitar isso em mim. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre a necessidade de sermos mulheres guerreiras, né? É outro assunto que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre, né? Mas há hoje em dia, né, muitas mulheres guerreiras, mulheres que verdadeiramente precisam fazer dois papéis, às vezes até mais do que isso, compreende? E isso se deu muito pelas coisas como foram entre os homens e as mulheres, né? E uma quebra de confiança no masculino que se deu por conta de tudo como aconteceu na história. E acaba que se eu não confio em algo, significa que eu vou ter que fazer aquilo por mim, compreende? E nós precisamos, obviamente, trabalhar o equilíbrio dessas duas energias em nós, porque como eu falei no início, nós temos ambas as energias em nós, né? Então nós precisamos trabalhar isso em nós para que a gente consiga nos conectarmos mesmo com a energia dos homens, entende? Inclusive para tornar isso tudo que nós estamos conversando aqui em coisas reais, para que se deixe de exigir, né, a passos mais longos aí na história, que é o que a gente busca como isso, com tudo isso, se exigir que nós mulheres tenhamos a mesma produtividade dos homens. Não é assim que funciona.
Entende? Ou não era assim que deveria funcionar. Na verdade, como funcionou, era o que poderia ter sido feito. Mas hoje, com a expansão de consciência, com a mudança, né, com as transformações que nós estamos vivendo no mundo, né, nós podemos fazer diferente agora.